Senhor, tu vês que a jornada é longa e às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu vencerei. Contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo. É na tormenta que se pensa no amigo. É na tormenta, no perigo que se pensa. No vendaval, Senhor, eu quero estar contigo. Se nesta estrada há espinhos cruciantes, querendo sempre, muitas vezes, me impedir, o teu amor, teu poder e a tua graça, eu vencerei, eu viverei muito feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo. Na tormenta do perigo que se pensa, no vendaval, Senhor, eu quero estar contigo. Glória a Deus. De pé, vamos ler a Escritura. Vamos ler a palavra de nosso Deus no livro de São Mateus, no capítulo 24. Vamos começar com o versículo 42. Tanto vocês que estão presentes, quanto os irmãos que estão cultuando conosco, através do portal da internet, que a graça de Deus possa estar conosco e que o aprendizado de sua palavra traga os benefícios para nós nesta hora, os benefícios que estamos necessitando. Mateus 24, 42 está escrito: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas você deve levar isto em consideração. Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos ajude mais uma vez, e que a bênção que está, que acompanha a Tua Palavra, a bênção que é a Tua Palavra, possa vir sobre nós nesta hora, e que possamos ser enriquecidos com o conhecimento de nosso Deus, e que nosso entendimento seja cada dia renovado, para que possamos prosseguir conhecendo aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Perdoa os nossos pecados e fraquezas, e que nesta hora o Senhor unja este ambiente aqui para que toda a nossa atenção fique focada naquilo que é a Tua Palavra. No nome amoroso de Jesus, Teu Filho, nós te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos? Podem sentar. Eu, ao ler esta escritura com vocês, me veio algo agora no meu coração, apesar de que já estamos
em alguns cultos falando sobre a loucura que predomina nesta geração, da qual fomos designados a fazer parte, e sendo este um tempo que mais se fala sobre a vinda de Jesus, sendo este um tempo que mais se fala sobre os últimos dias e o que aconteceria nos últimos dias, Jesus aqui disse algo que devemos então tomar alguns minutos antes de prosseguirmos para pensar sobre isso. Ele fala, por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E você fica se perguntando, como não pensar nisto se todo mundo, o meio evangélico, vamos dizer assim, se fala sobre a volta de Jesus? Pois, não é questão de não estar pensando como se fosse algo que não passasse por suas mentes, por sua memória. Mas o fato é que a forma de pensar não é suficiente, porque tem algo que está tomando o primeiro lugar na vida das pessoas. Tem pensamentos mais urgentes, coisas mais urgentes a tratar, e principalmente sobre os cuidados da vida. Sobre os cuidados da vida. Foi isso que nós temos vindo aprendendo durante os últimos cultos, sobre aquilo que o irmão Branham disse, que uma loucura, ou um estado de loucura, estava acometendo todo mundo. Veio um jovem casal conversar com ele, tem uma audiência com o profeta, um pastor e sua jovem esposa, e eles estavam conversando com o irmão Branham a respeito disso, sobre o quanto que eles estavam nervosos, tensão nervosa. E depois daquilo, o irmão Branham veio ao púlpito, alguns minutos depois, para pregar o sermão que está revelado em sua própria palavra, onde ele diz que aquele estado que estava sobre aquele casal estava sobre todas as pessoas, no mundo inteiro, não somente a América, mas no mundo todo, porque isto é cumprimento das Escrituras. Agora, nós não somos super-humanos. Foi aqui que eu parei no culto anterior, foi nesta questão, e vamos prosseguir daqui. Nós não somos super-humanos a ponto de acharmos que não poderíamos ser afetados por essa situação deplorável em que estão as pessoas. Porque nós somos simplesmente seres mortais. Somos seres mortais. E então nós temos que saber o que é que está afetando as pessoas e o que está também afetando a nós antes que possamos encontrar a cura. Porque antes do médico te receitar um remédio, ele tem que diagnosticar qual é a enfermidade. Ou vai passar um remédio para o baço, sendo que o problema é nos rins. E olhe lá se não for na moela. Não é? Então temos que diagnosticar, primeiro, qual é o problema, qual é a doença, para saber que tipo de remédio receitar para aquela pessoa. E uma vez que o remédio é receitado, e é ensinado como você deve tomar, então o cuidado é para tomar da forma que é dito, da forma que é prescrito para você. Agora, se nós pensamos que isso não pertence a nós, essa situação miserável, deplorável, doentia que está a humanidade, se nós nos enganarmos a nós mesmos e achar, não, isso é para o mundo, não é para mim, sou filho e filha de Deus, você está enganado. Porque se não fosse tão sério, se não fosse para também nós sermos acometidos por esse estado de loucura, Jesus não teria nos advertido sobre isso. Porque se não tivesse nenhum perigo para nós, então, entrarmos também nesse estado catatônico, mental, onde as pessoas estão, Jesus não teria dito, cuidado, porque tem esse tipo de doença. Então, se ele advertiu, é porque nós estamos supostos também a pegarmos isso. Estamos supostos também a ser acometidos pelo mesmo estado de neurose que estava. Tanto é que aquele pastor estava. E quando ele foi conversar com o irmão Branham disse, olha, o diabo, ele encontrou uma brecha e ele vai te esmurrar nesta brecha. Então, a única forma de você se livrar disso é descobrir onde é esta brecha e cobrir isto com o sangue de Jesus Cristo. Então, temos que diagnosticar qual é primeiro o problema para depois, então, encontrarmos a cura para este problema. Jesus advertiu que isto viria.
Agora, do mesmo jeito é o engano, porque tudo faz parte. Do mesmo jeito é o engano que viria, porque Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos, que se possível for, enganaria até mesmo os eleitos. O que significa com isso? Os eleitos poderiam passar um período de tempo na ignorância. E claro, ignorância é um estado de engano. Engano. Por quê? Você está enganado por não conhecer o que é verdadeiro. Você pensa que é a verdade, quando na verdade aquilo é mentira. Quando aquilo é uma mentira. E claro, você já nasceu, se você crê firmemente que é um filho, uma filha de Deus, você acha que já nasceu no caminho da verdade? Não, o diabo te enganou por um período de tempo, porém é impossível ele te manter algemado. Porque quando você conhece a verdade então te liberta. E para você ser libertado é porque você estava aprisionado antes. Esse era o estado em que estava. Todos os filhos se encontram nesse estado até que eles são despertados. Agora, eu creio que a coisa que tem causado essa condição na Terra é o foco, é a atenção que se dá em nossas vidas. Porque se nosso foco, ou se o nosso centro de atenção está nas coisas do mundo, ou nas coisas que nos rodeiam, então nós seremos capturados por esta ansiedade, por esta preocupação que cobre as pessoas como uma nuvem negra a ponto delas não conseguirem ver outra coisa e são enganadas achando que isto é a realidade na qual elas têm que viver. Agora, se nós aprendemos por esta mensagem que o nosso foco tem que estar em Jesus Cristo e em suas promessas, então ele prometeu que no tempo final viria ele mesmo para nos livrar dessa situação em que o mundo está. Uma escritura que você leu isto agora comigo, onde Jesus disse, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, observe, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Agora me diga, por que Jesus colocou justamente esse caso de um ladrão na noite, com um ladrão na noite? E associou isto também como a sua vinda. Observe, seria a vinda de Cristo como do mesmo jeito de um ladrão na noite? Você diz, sim, porque ele vai vir para tirar um povo da terra. Ora, mas o ladrão não avisa que vai vir, certo? Um ladrão, ele não avisa que vai vir roubar a tua casa. Ele não te ameaça, dizendo, hoje à noite eu vou lá. Ele não faz isso. Então isso significa para nós que você precisa entender e associar o pensamento de Jesus com a situação dos últimos tempos e saber desassociar também uma coisa da outra, nesse sentido, de que Jesus não vem roubar quem quer que seja. Ele vem buscar aquilo que é dele. Vê? O Senhor conhece os que são seus. Mas por que ele, junto com este ensino sobre a sua volta, quando ele viria buscar seus filhos, ele falou sobre o pai de família que não vigia? Ele não sabe a que hora vai vir. O que é que acontece? É porque justamente no tempo da volta do Senhor Jesus para buscar os seus filhos, não roubar. Não roubar, é rápido porque é escondido. Eles não veem. O mundo não veio, apesar de que estamos falando para todo mundo. Vamos ser arrebatados, então ninguém está inocente. Porém, o arrebatamento está acontecendo e eles não sabem. Porque a primeira parte do arrebatamento é uma mensagem na terra, despertando-os de entre os mortos. Mas eles não querem saber disso, então seremos tirados diante de seus olhos. Então você não pode associar isto a um ladrão roubando. Ou você colocaria escritura contra escritura, uma vez que Jesus disse o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a vinda do Senhor Jesus não é para isto. Mesmo que o que acontece após sua vinda, ou depois disso, será destruição, mas o profeta diz que Deus não destrói as coisas. O homem é que chega a um estado de destruição e ele então atrai a destruição para si. Então você veja que o que Jesus está nos dizendo aqui é que no tempo de sua vinda, ou no tempo quando um povo seria tirado da terra, quando estivesse isto em processo, algo estava acontecendo como um ladrão roubando alguma coisa das pessoas. E quando tira isto das pessoas,
o que acontece? Onde está a atenção do povo? Nas coisas desta vida. E a preocupação e a ansiedade que se tem pelas coisas desta vida rouba todo o seu tempo, toda a sua atenção, tudo que é próprio, que deveria ser direcionado para as coisas de Deus, para as coisas das alturas. Isto é roubado das pessoas. Eu disse isto há muito tempo atrás, que as pessoas não iam ter tempo, não iam ter paciência para aprender mais de Deus, para ouvir sobre a palavra, para ler sobre a palavra, porque todo o teu tempo seria tirado. As preocupações da vida, os cuidados da vida, seria roubado isto de você, para que você não aplicasse isto para o seu aprendizado, para o tempo do fim. Foi dito isto para nós em 2006, 2007, não me lembro agora. O irmão Baiano disse: você preste atenção, porque a mensagem de ensino estará vindo de uma forma rápida, muito rápida. Um aprendizado muito rápido estará vindo. E vocês já devem ter percebido aqui com os ensinamentos que vocês têm tido. E é tempo de você cingir os lobos do entendimento, ou você não vai acompanhar isto que está acontecendo na Terra. Então, se é um tempo de correria, como aconteceu no primeiro Êxodo, onde eles comeram a Páscoa, o Cordeiro Pascual, já com um sapato nos pés, com um cajado na mão, vamos dizer assim, com um chapéu na cabeça, pronto para a partida. Era uma coisa para ser feita e não era para amanhã, era para hoje. Então, no terceiro Êxodo, o diabo fará tudo para que você não tenha tempo para se dedicar a isto, porque os cuidados da vida estão aí para te roubar tudo isto. Você diz, então, me explica mais um pouco. Se você não souber o que está, qual é a enfermidade que está sobre você, você não saberá o que é a cura, não vai aprender sobre a cura. Então, nosso foco deveria estar sobre o Filho do Homem, em nosso meio. Toda nossa atenção, nossa preocupação principal deve estar naquele que está em nosso meio, aquele que veio nos tirar deste vale de lágrima ou nos ajudar a passar por este vale de sombra de morte, onde o mundo inteiro estão mortos, quer dizer, afastados de Deus. Morte é separação de Deus. E é esta situação que está no mundo. E estamos passando por meio disso. E foi dito: quando passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele mesmo tem vindo para nos passar por este vale, para nos levar para o outro lado. Então veja, o que está acontecendo no mundo, os cuidados da vida, que é considerado como um laço, para que as pessoas não se despertem para as coisas de Deus, isso está dilacerando o mundo. E foi dito que eles seriam pegos como uma armadilha nesse tempo do fim. Eu queria ler com vocês algumas escrituras para começar. Mateus 7, e o versículo 24. Vamos ler algo aqui? São Mateus capítulo 7, versículo 24. Louvado seja nosso Deus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Mas quem tem tempo de escutar? Aí você diz assim: isso é para tu que tem tempo, ou isso é para fulano que tem tempo, isso é para ciclano que não trabalha. Mas isso não pode ser desculpa. Isso não pode ser desculpa. Vê? Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, o homem cuidadoso, que edificou a sua casa sobre a rocha. E você sabe que rocha é revelação. Então é um aprendizado constante que tem que estar primeiro edificado sobre a revelação. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então preste atenção o que é que pode derrubar esta sua construção. Se é a tristeza, se é a falta de dinheiro, se é dívida, se é perseguição, se é problemas no meio de tua família, se é enfermidade. Observe que tipo de tempestade, rio, terremoto, ou seja o que for, poderia minar tua construção, a ponto de você ficar aquém ou para trás nesta caminhada, deste aprendizado. Alguma coisa que te atrapalha a levar adiante isto. Observe o que seria. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, você percebe que os dois grupos ouvem a palavra de Deus? Os dois ouvem.
Os dois lados. Só que um cumpre e o outro não. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Assim tá bom, desse jeito vai. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porque é um combate. E combateram contra a sua casa. Aí você vê, ele fala sobre rios, chuvas, não é? Ventos, e combateram aquela casa. Que casa é? Onde é travado esse combate? A maior batalha jamais pelejada, onde é travada? Na mente do ser humano. O que é um estado de neurose? O que é um estado de neuróticos? Irmão Branham disse que todo mundo está nesta mesma situação. Onde é causado isso? Na mente. Agora, a mesma prova virá sobre todos os que moram na face da terra. Seja chuvas, tempestades, porque eu não estou falando de terremoto num país, eu não estou falando de tsunami em outro, eu estou falando na nossa vida, no nosso dia a dia. Estou falando sobre isto nesta hora. Esta prova virá sobre todos que habitam na face da terra. É o espírito da era, é a condição onde todos estamos vivendo de uma forma igual. Mesmo que está combatendo, batalhando em um país, está também no outro. É a situação da hora, da era. Agora, em Apocalipse capítulo 3, e o versículo 14, Apocalipse 3, versículo 14, aqui está a carta endereçada ao mensageiro do tempo do fim, ao homem que viria com o ministério de um profeta, do profeta Elias. E a carta endereçada para a última era da igreja é: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido. Quer dizer, rica, porque tem lutado muito pelo ouro. Tem batalhado muito para adquirir, para obter. Tanto é que se esqueceu do principal. Fez a mesma coisa daquele jovem rico, que disse: regala-te, ó alma, eu quadrupliquei meus ganhos, aumentou meu rebanho, construí tanto celeiro, porque já não cabia mais a colheita e encheu tudo, então eu estou bem na fita, regala-te, ó alma. Você sabe o final, não é? Você sabe o final. Então, esta é a situação do nosso tempo. Rico sou e estou enriquecido. Viu? Porque a luta foi pelo ouro. Você diz: eu nunca vi ouro na minha vida, ela é uma aliancinha fina, alguma coisa. Ouro, mas está tratando de riqueza. E eu disse por 2 vezes: vamos enganar, a dizer, eu não tenho esse problema porque eu não sou rico, nem nunca vou ser rico. Bem, se você não viu os outros cultos, depois você ouvirá e saberá então do que eu estou repetindo aqui como lembrança. E de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora, no culto de sexta-feira à noite, eu disse que nós íamos pensar mais um pouquinho, ia concentrar nossas atenções nesta condição neurótica que o irmão Branham disse, que o mundo inteiro está submerso, está debaixo. Eu chamei de uma unção neurótica, uma unção de loucura. E, ao examinarmos estes atributos dessa forma, nós falamos aqui sobre como acontece isto, ou como vem esta neurose, por que você fica neurótico. E
a definição que nós temos para neurose, o dicionário Webster define como: qualquer das diversas psique ou mentalidades, distúrbio funcionais, caracterizado por um ou várias das seguintes reações. Então você não precisa estar acometido de todas, pode estar apenas de uma das seguintes reações: ansiedade, em primeiro lugar, ansiedade. Segundo, compulsões. Já ouviu falar dos maníacos compulsivos? Tem maníaco depressivo, né? Tem maníacos compulsivos. Come por compulsão. Compra por compulsão. E isso não é outra coisa a não ser um espírito de aquisição. Compulsões, obsessões, fobias, depressão e dissociação. Então nós temos aqui seis pontos. E isto vem de quê? Nós estamos estudando o estado de calamidade, não é só pública. Teríamos que ter um nome mais abrangente do que público para isso. O estado de calamidade em que está o planeta Terra. E o profeta disse uma condição de neuróticos. E esta neurose, ela é definida por isto: qualquer das disfunções psíquicas, mentais, que é distúrbios, que são caracterizados por uma destas coisas, ou de todas elas juntas, essas reações: ansiedade, compulsão, obsessão, fobia, depressão, dissociação. É disto que está cheio os psicólogos. Suas agendas estão lotadas de pessoas. Psicólogos, psicanalistas e tudo mais. E assim, vamos começar então vendo um pouquinho, e eu sei perfeitamente que estamos repetindo muitas coisas que nós já aprendemos, inclusive, no passado. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse primeiro ponto, que é a ansiedade. Ansiedade. Que é o resultado de uma neurose. Não é? A gente até pensa que poderíamos falar sobre isso em um culto só, juntar todos esses pontos. Eu até pensei em escrever num quadro, cada um deles e dar uma pincelada. Porém, quando você concentra suas atenções nisto e vê que isto é o que está acontecendo no mundo, você percebe que tem muita coisa para se falar. Não dá para comermos isto numa mesada só. Não dá para a gente digerir isto em uma única sessão, ou no único culto. Então, o termo neurose, que vem do grego neuron, que poderíamos explicar como nervo. Ou fulano está no estado de nervo, né? E junto com a palavra ósseo, que é condição doente ou anormal. Então são nervos, estado de nervo alterado, estado de nervo anormal. O que é uma pessoa nervosa? Ok, mas nós temos veias, filamentos, capilares e nervos e todas estas coisas. O corpo humano, de cima a baixo, é nervo para tudo quanto é lado. Mas será que estes nervos estão alterados? Que alteração tem os nervos? Simplesmente é uma alteração mental. Não quer dizer nada sobre os filamentos ou os nervos que tem no teu corpo. Eles podem estar muito bem, obrigado. O problema está na mente. E isto é o que causa todo aquele estado de calafrio, de dor, de tudo quanto é de coisa, de problema e de ansiedade, a ponto que muitos se jogam e se matam. Por não suportar a pressão, por não suportar conviver com a neurose. Então, observe, condição doente ou anormal. E esse termo de explicar desta forma, foi criado pelo médico escocês William Cullen, em 1887, para indicar, não é,
sobre os pacientes, sobre as pessoas que tinham isso em estado agravado, né? Esse agravamento de estado. Desordem de sentidos e movimentos. Desordem de sentidos ou movimento. Causados por efeitos gerais do sistema nervoso. Na psicologia moderna, é sinônimo de psiconeurose ou distúrbio neurótico. E isto se refere a qualquer transtorno mental, que, embora isto cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Significa que o neurótico, ele pode muito bem continuar cuidando de sua família, cuidando do trabalho, cuidando da empresa, interagindo com as pessoas, porém pode chegar num estágio muito avançado até que a pessoa cometa loucura, porque na verdade tudo é um estado de loucura. Mas chega-se a momentos insuportáveis pela própria pessoa e também insuportáveis pelos outros em si. Aí é quando vai despertar. Aí fulano está doido mesmo, olha lá. Olha o que ele fez, olha o que ele aprontou. Porém, durante todo o tempo, essa pessoa estava com aquela doença. Estava com aquele estado anormal de mentalidade, de pensar sobre as coisas. Porém, não era perceptível. Ou as pessoas levando em consideração, até como um adágio popular, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, o que é que tem? Sair um pouco fora da normalidade? Isto é uma fase. Ore para que esta fase não chegue no último estágio. Né? Para que isso não chegue no último estágio. Quando chega, aí os homens cometem realmente loucura. Não é? Loucura no sentido de encararmos como loucura. Porque hoje, para ser encarado como algo fora do comum, tem que acontecer. Tem que fazer como aquele camarada lá do Rio de Janeiro fez, matando dezenas, né? Passou de 10 a dezenas. De criança, né? De adolescente. Em que estado chegou ele? Em que situação ele estava? Tinha seu trabalho, tinha sua casa. Eu vi uma gravação dele. Ele dizendo, eu poderia continuar respirando, eu poderia continuar comendo, me alimentando, trabalhando, cuidando da minha vida. Mas agora eu vou ser impedido de fazer isso, porque ele já estava tudo programando o que ia fazer. O que seria o estado de neurose? Aí você diz, eu nunca faria uma coisa daquela. Por quê? É complicado chegar e tirar a vida de outras pessoas? Irmão Brandice, existem muitas formas de matar. Então, não é só quem realmente leva alguém para o buraco, vamos dizer assim, para 7 palmos, que será considerado naquele dia como assassino. Se existem outras formas de matar também. Então, esse estado de mentalidade alterada, nós temos que ter cuidado, porque pelas palavras de Jesus, nós poderíamos também ser acometidos disso, e eles tenham cuidado. Significa, você pode também pegar essa doença. Não é? Do que estou tratando aqui? Pois, vamos levar adiante. Veja isso aqui, transtorno mental, que embora isto cause tensão, né, não interfere com o pensamento racional. O senhor continua raciocinando. Ou com a capacidade funcional da pessoa. E agora você pode muito bem ampliar este ditado que diz, você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém. Você não conhece nem a si mesmo. Porque os sábios gregos daquele tempo diziam, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Você conhece a pessoa com quem você convive? Você conhece o amigo com quem você trabalha? Conhece a pessoa porque ele é bonzinho, boazinha, sorrisos e olha lá como vai? Tem que chegar a um determinado momento, quando se exige o máximo dessa pessoa, é que você vai compreender até onde essa pessoa estava disposta a ir, ou disposto a ir. Mas eu conheço fulano há tanto tempo. Não coloque a mão no fogo sobre tal pessoa. Não é? Mas eu convivo com ciclano há tanto tempo. É meu filho. Pois amanhã ou depois você estará decepcionado com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa, com seu irmão, e assim sucessivamente. Observe. Essa é uma diferença importante em relação à psicose.
psicose. Não é? Um distúrbio neurótico onde está o mundo de forma em geral, você não percebe. Mas quando isto muda para a fase psicótica, é então que você vê as pessoas agindo fora do que você acha que é normal. Mas na verdade elas nunca foram normais, desde que vivem de acordo com seus próprios pensamentos baixos e mesquinhos. Que tipo de pensamento nós temos? Desde que o homem adquiriu o conhecimento do bem e do mal, advindo da serpente ou da árvore da ciência do bem e do mal, nunca mais ele pensou de forma normal. Ou acha que é só agora que Deus está trabalhando conosco para mudar nossa mentalidade? Em relação a esta hora, sim. Mas aqueles que viverem seu tempo, eles tiveram que passar pelo mesmo processo. Mudar suas mentes, mudar sua forma de pensar, adquirir pensamentos que vêm de cima. Porque o mundo inteiro está doente faz muito tempo. E faz muito tempo. Porém, nunca como agora, já que todos os cartuchos de Satanás foram disparados nesse tempo. Já que o poço do abismo foi aberto, foi nesse tempo. Vê? Já falamos, inclusive, sobre isso. Então, é por isso que é necessário nós dividirmos bem estes pensamentos em pequenos pedaços aqui, para entendermos melhor como isso sucede. E para que possamos, assim, focar em um atributo de cada vez, para que você possa se encontrar nisto, não é? E fazer, receber algumas respostas para alguns pensamentos seus, para alguma situação de sua própria vida. E eu acho que, se prestarmos atenção nesse estudo, que estamos abordando, isto nos ajudará a entender muitas das situações que nós passamos, e também a entender, a descobrir a melhor forma de lidar com este mundo estressante do qual nós vivemos. Então, para os próximos sermões, se o Senhor nos ajudar, não é? Nós não desejamos perder nada sobre isso, porque afinal de contas, eu acredito que poderemos ser ajudados com estes pensamentos do profeta, onde ele diz a respeito da situação do mundo, e que todos estavam dentro disto, e que nós temos que encontrar a cura, porque se o mundo inteiro está com este vírus, é tempo de passarmos, fazer um diagnóstico, né? Fazer um teste, para ver até que ponto temos sido acometidos e procurarmos a cura, porque ninguém vai sair daqui para o céu doente, com alguma doença adquirida nessa dimensão. Então veja, depois que o irmão Branda diagnosticou o caso daquele casal, o pastor e sua esposa, que estava naquele estado alterado de mentalidade, tudo nervoso e tudo, o irmão Branda, então, falou sobre isto e disse, não é só eles, é o mundo inteiro está assim, e em seguida, ele disse essas palavras em sua oração. E nós te pedimos que nos falem hoje, através da sua palavra escrita, e que o Espírito Santo nos revele as coisas das quais nós temos necessidade. Então, o irmão Bruno estava procurando agora o remédio na palavra de Deus. Amém. Então, eu creio que nesta mensagem, ao estudarmos isso pelas Escrituras, nós podemos encontrar a necessidade de cada indivíduo se tão somente olharmos para ele, o autor e consumador da nossa fé. Abra suas Bíblias em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 31 ao 36 de Lucas 21. Está escrito assim. Lucas 21, 31. Assim também vós, quer dizer, do mesmo jeito vocês, quando virdes acontecer estas coisas. Então, o que é que estamos vendo? O mundo na situação em que a Bíblia diz que estaria no tempo do fim. Sabei que o reino de Deus está perto. O reino de Deus está tão perto a ponto que o rei já está aqui. Deus desceu para nos ajudar a atravessar por esse mundo problemático. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós mesmos. Quer dizer, se você sabe que o mundo está como está, então e você? Olhe para você. Cuidado de você mesmo. Para quê?
não aconteça que os vossos corações, o que é corações? Vosso entendimento, vossas mentes, não fiquem carregadas, não fiquem sobrecarregadas e cheias de quê? De glutonaria, certo? Então você diz, louvado seja Deus, estou livre disso. E eu digo, não está. Porque eu não conheço, por onde eu tenho andado, durante todo o tempo que eu tenho viajado, eu não conheci nenhuma pessoa ainda assim que eu posso dizer, aquela pessoa é um glutão. É uma glutona. Nem sei se é assim que implica para o feminino. Me diga, quantos glutões você conhece que não pode ver comida em sua frente? Que lambe a panela, come os pratos, talher e tudo. Porque só... Onde está isso? Mas observe, olhai por vós, para não aconteça que a vossa mente esteja agora carregada a ponto simplesmente com as coisas desta vida, preocupado apenas com o dia de amanhã, com a comida, com a bebida, ou medo de passar fome, a ponto que a palavra de Deus é deixada em segundo plano, a ponto que as coisas de Deus é deixada em segundo lugar, porque a preocupação principal é com o ganha-pão, com o trabalho, e assim vai. Preste atenção nisto aqui. Porque em seguida ele diz, os vossos corações estejam carregados de glutonaria, de embriaguez. Quantos você conhece que estão carregados de embriaguez? Quantos? Qual é a porcentagem? Não estou falando para o mundo, estou falando para aqueles a quem é dirigida a palavra de Deus. Mas o caso é que as pessoas se embriagam muito fácil. Qualquer coisa já deixa seus olhos brilhando, seus sentidos totalmente desequilibrado, embriagado com alguma situação, com alguma beleza, com alguma coisa que lhes encanta nesta vida, a ponto de não atinarem a porta da casa de Deus, a ponto de não atinarem com as escrituras, não atinarem aquilo que está sendo dito, não dar ouvido que está sendo falado, porque falaram o quê? Ensinou o quê? Bêbados, embriagados. Porque se você colocar estas coisas apenas para as coisas naturais, isso vai passar batido, vai passar por alto. E você nunca saberá que isto é o que está acontecendo no meio das pessoas. E como ele termina? E dos cuidados da vida. E eu disse no culto anterior, poderíamos parar muito mais por estas partes e estudarmos melhor isto. O que te embriaga? O que te deixa estar de embriaguez? A ponto das coisas de Deus ser deixado em segundo plano. O quê? Qual a tua pretensão? E venha sobre vós de improviso aquele dia. Por que de improviso? Ou rapidamente? Porque tua atenção estará focada para outras coisas. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O mundo caindo em pedaços, o mundo em loucura, porém você foi achado digno, ou ávido, de ter esta capacidade de conseguir focar no meio de todos estes acontecimentos, focar sua atenção. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Porque, afinal de contas, o que é ficar de pé diante do Filho do Homem? O que é estar de pé? É estar firme. E não com aquela coisa balançando para lá e para cá, cai ou não cai, como uma casa edificada sobre a areia, e começa a chover e começa a vir as tempestades sobre elas. Porque tudo isso está tratando sobre o mesmo tema. Agora, quando Jesus falou acerca dos cuidados da vida, ele estava falando sobre ansiedade. Ansiedade. Isso estudamos no culto anterior, quando ele sobre os cuidados da vida. E de onde pegamos esse pensamento? Ele fala sobre a palavra de Deus como uma semente, que foi lançada sobre o campo, e umas caiu entre os espinhos. E o que foi isto? Sufocou a semente, os cuidados da vida. Sufocou a semente. Bem, Jesus falou sobre os cuidados da vida, e nisso ele estava falando sobre ansiedade. Ansiedade é definida por Webster como sendo
eu poderia dizer como, eu poderia citar aqui o Aurélio, como eu disse no culto passado, né? Porque Aurélio é a versão que nós usamos, aquele dicionário mais famoso, pelo menos, que nós estudamos, né? Para a língua espanhola, é uma boa região, creio que é o dicionário Aristo. Para os irmãos da América, eles usam muito o Webster, dicionário Webster. Bem, ele define como sendo um estado apressado ou com dificuldade. Então, quando você lembra das palavras de Jesus, os cuidados da vida, quer dizer, é um estado de consciência alterado, onde você está ansioso, ansiedade, estado apressado, com dificuldade, quer dizer, inquietude ou inquietude, temeroso, que resumindo tudo, preocupado sobre o que pode acontecer concernente um possível acontecimento futuro. Então, esse estado de neurose, de neurótico, e definindo cada pontinho para entendermos melhor, chegando a esta ansiedade, é o estado de preocupação, inquietude, de temor, de medo, sobre o que pode acontecer no futuro. E por isso você é levado hoje, a se preocupar com o amanhã, porque afinal de contas você sabe, se você não trabalhar hoje, como vai pagar as suas contas amanhã? Se você não ir para o seu trabalho hoje, como você vai ter dinheiro para comprar comida amanhã? Observe. Tão certo como 2 e 2 são 4. E será justamente nisto que o adversário fará tudo para que a nossa atenção seja nisto. E ele sabe como fazer. Ele sabe, ele é especialista nisto, em tentar dar nó nas coisas. Assim como ele te deixa preocupado, ou traz esse estado de preocupação com o dia de amanhã, te levando a fazer tudo para adquirir mais, ao mesmo tempo ele te leva, ele te acomete em um estado de aquisição, que te faz adquirir hoje. Então toda a tua luta para trabalhar para amanhã não vai adiantar, porque o que você adquire hoje, amanhã você não pode pagar aquilo. Você não pode cobrir aquilo. Então fica, sabe, eu não sei como definir isso para vocês. É perder tempo. Eu tenho que fazer isso para amanhã eu ter o meu pé de meia. Mas a forma que você gasta, que você vive hoje, faz com que aquilo roube tudo que você poderia ter amanhã. Observe. Agora, os efeitos psicológicos da ansiedade são preocupações e tensões nervosas. Assim nós vemos que não tem nada que ver com o dia de hoje, mas com o que pode acontecer amanhã. E o que Jesus disse sobre coisas como esta? Vamos ver nas Escrituras. Mateus capítulo 6. São Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. O Senhor Jesus disse: Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou o mundo, né? Ou o diabo, seja como você queira definir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Então, quando falamos sobre isto, nós temos que procurar definição sobre isto. Porque você diz, olha, e se eu não me preocupar? E se eu não trabalhar? E se eu não for naquela entrevista de emprego? E se eu? Quer dizer, eu preciso. Você tem que estudar hoje para amanhã ter o melhor emprego? Para ter o melhor emprego? Se você é de estudar, às vezes não é, como eu, não estudei. Veja, aí você diz, e se eu não...
Então eu não vou me despreocupar e vou ficar relaxado, não vou tirar meus pés de casa. Nós precisamos definir essas coisas dentro de nós mesmos. Se Jesus disse que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, porque isso tudo é preocupação futura, para o amanhã. Ou do que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Jesus estava dizendo, olha, essa preocupação deixará vocês num estado de calamidade tal, a ponto do que Deus está te ensinando para garantir teu futuro será deixado para trás. E toda preocupação estará em garantir a viver nesta vida. E se você ganhar nesta vida, você vai perder. Vai perder. Porque você está preocupado só com o tempo presente, que é passageiro. Veja. Não é a vida mais do que o mantimento. E o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Veja o que Jesus está dizendo. As aves, você não vê elas preocupadas com isso. No entanto, cedo elas estão na ativa, não é? Cedinho elas estão na ativa. Aí o preguiçoso é despertado assim, acorda preguiçoso. Os passarinhos que não devem para ninguém já está tudo cantando, já está tudo de um lado para o outro, construindo seu ninho. Jesus mandou olhar para esses inocentes. Eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Estão vivendo um dia de cada vez, agradecendo a Deus pela vida naquele dia. Agora, se durante o dia que Deus te dá, a tua preocupação é com o dia de amanhã, a ponto de não adorá-lo naquele dia, a ponto de não viver aquele dia como Ele quer que cada um de seus filhos viva, então estaremos com um problema muito sério, depois é que vai ser descoberto que não viveu foi nada. Vamos continuar. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro. E vosso Pai Celestial as alimenta. E você, será possível que você ache que tem menos valor sobre ela? Quer dizer, eu não sou responsável por vocês também? Será que eu não tenho responsabilidade sobre vocês como meus filhos? Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, suas preocupações, fobias e medo, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O que está faltando para esses homens? Revelação, a verdadeira compreensão do que Deus exige de cada um de nós para o hoje, para este momento. Não andeis, pois, inquietos. Aí chega o estado em que está o mundo hoje. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Está dizendo, eu sou consciente da necessidade de cada um de vocês. Mas, o que eu quero que vocês façam é isto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isto parece que não condiz com a nossa situação. Porém, é a palavra de Deus. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós somos realmente mandados aqui a não tomar nenhum pensamento futuro em relação com o que haveremos de comer ou vestir. Não fique preocupado, porque depois de tudo, a cada dia, é suficiente você pensar sobre ele mesmo.
tudo que você se preocupar, tudo que você pensar sobre o dia que você está vivendo, ainda não é suficiente. Você ainda não consegue. E por que vai ainda dividir isto, aumentar a sua preocupação para o amanhã? Agora, se você se preocupa pelo amanhã, então você estará compondo para si mesmo problemas. A sinfonia que você está escrevendo para você é problema. Porque você não só tem problemas hoje. Você terá problemas hoje, terá problema amanhã, terá depois de amanhã, e Jesus disse, resolva-o hoje. Resolva-o hoje. E a melhor forma de você resolver seus problemas hoje é a cada dia buscando o reino de Deus e a sua justiça. Agora, você quer saber o que disse o profeta? Em perguntas e respostas do dia 23 de agosto de 64, ele disse, se você se preocupa, o mais fácil que você obterá com a sua preocupação é acabar com a sua saúde. E isso é o que Satanás quer fazer. Se você se preocupa, o máximo que você pode obter com a sua preocupação é estragar a sua saúde. E é tudo o que o diabo quer fazer. Assim, você vê que as preocupações não só acabam com a sua saúde, mas é o que o diabo quer fazer. Ele quer distrair você do que realmente é importante para você nesta hora. Ele quer tirar a tua atenção, para que você não foque sua atenção no que realmente te importa, que é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, só encomende você e sua família, e seu trabalho, e sua casa, e sua saúde, encomende isso a Cristo e siga adiante, mas não entre no espírito que está este mundo, que está estas pessoas. Você sabe o que disse Salomão? Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, ele disse, alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, em outras palavras, observe. Por que ficar se matando com o dia de amanhã? Por que a tua preocupação quando você estiver velho? Aí você diz, amanhã eu faço, quando eu tiver assim, quando eu tiver isso, quando eu tiver o carro, quando eu tiver uma casa, quando eu me casar, quando eu tiver uma família. Depois passa tudo isso, aí você diz, naquele tempo eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter pensado diferente. Então observa as palavras de Salomão. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas você seja cuidadoso com uma coisa, de tudo que você fizer, Deus te trará juízo. Então, em outras palavras, apenas guarde sua vida alinhada com sua palavra. Se está assim, então ria mais, brinque mais, divirta-se mais. Desfrute um pouco da sua vida. Enquanto você tem saúde, enquanto você pode, passeie mais. Procure fazer o melhor para si mesmo. Ou esquecer o do último culto do ano passado. Supere seus limites. Pule mais, caminhe mais, faça mais amizade. Seja mais alegre, sorridente, porque carne tudo por aí afora. Viva! Viva! Só guarde uma coisa, alinhe sua vida com sua palavra, com a palavra dele. E Salomão continuou, afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, o que posso fazer vamos dizer assim, com minhas preocupações? São tanta coisa, eu estou preocupado com tanta coisa. Seja você jovem, seja você velho, não tem como você não estar preocupado. Então, você tem um resultado do que Pedro ensinou sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6 ao 10, você encontra ele nos explicando essas coisas, mas o versículo chave para esse pensamento é o que ele diz assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
ou suas preocupações. Colocar sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. E Salomão também disse: a ansiedade no coração do homem o abate. O abate, quer dizer, o derruba. Mas a boa palavra o alegra. E eu quero que você apenas escute isto que Salomão disse. Por isso, odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Me era penosa. Veja, todo o trabalho que você teve até hoje, todo o trabalho e tal. Aí você diz: eu não posso fazer o que fazia antes. Daqui a pouco você diz: eu não consigo mais fazer isso. E você diz: o muito trabalhar me deixou no estado que eu estou hoje. Salomão disse: eu achei tudo penoso. As humilhações que você passa, pelos amigos, pelo chefe, por tudo, pelos donos. Tudo se tornou algo penoso, de alguma forma, até humilhante, algumas vezes, para você. E ele diz: sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Por isso que o camarada fez aquela música, nem sei o nome do rapaz, mas quando eu era pequeno, muitos cantavam. Está vendo aquele prédio, moço? Foi eu que trabalhei lá. Foi quem peguei o cimento, mexi a massa, construí a parede, reboquei, coloquei azulejos, né, irmão? Fiz tudo bonitinho. Veja se eu posso entrar. Está vendo aquele colégio? Eu ajudei, estava lá, ajudei a fazer, trabalhei só. Mas deles que meu filho pode estudar ali, é só os ricos. Vendo aquela faculdade, está vendo aquela igreja? E assim vai. Observe. Tudo isto. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei. E em quem me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então eu me envolvi, quer dizer, eu voltei e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Por quê? Que mais tem um homem de todo o seu trabalho? E da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de dia, aliás, até de noite, não descansa seu coração. Então, no momento de dormir, está lá, irmão Antônio, e aquele desenho, e aquela pia, e aquela cuba foi quebrada em tal lugar, e assim vai. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Mas você tem tempo de gozar do bem do seu trabalho? Mesmo que faça uma boa casa, você consegue viver nela? Você passa mais tempo fora do que nela. Você passa mais tempo fora do que nela? Também vi que isto vem da mão de Deus, porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Salomão, ele passou por muito aperto, muito aprendizado para escrever estas coisas, não é? Bem, o profeta de Deus no sermão Sonho Certo, ele diz assim, parágrafo 10, viajando ao redor da nação, de nação em nação, eu tenho encontrado com todo mundo que parece estar nervoso. Eu tenho encontrado que todo mundo parece estar nervoso. E os psicólogos estão com suas salas cheias. E as pessoas estão pelas ruas. Parece que há uma certa ansiedade, tanta ansiedade. Vê? E a pressa. E são tão duros com eles, até ao ponto que não tem nada, eles não têm mais nada de cortesia. Eles não podem ser amados. Inclusive, uns para com os outros. E tenho notado isto entre todas as pessoas. Tanta preocupação, tanta ansiedade, que elas andam pelas ruas
pisoiando um ao outro, e ninguém é cortês, ninguém tem cortesia, ninguém tem amor, ninguém tem compreensão, ninguém tem nada. Rembrandt diz que viu isto viajando de nação em nação. Em outras palavras, o que ele disse que estava sobre todo mundo, ele próprio pôde confirmar. Em outras palavras, eu estou vendo que isso está acontecendo. É um emissário que é enviado para dizer para vocês o que está acontecendo no dia, e ele diz, eu verifiquei que realmente está assim. Vê? Paulo disse, escreveu na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Como é difícil pensar sobre isto, hein? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então isso não é para qualquer pessoa, não é para este mundo que está nesse estado calamitoso de neurose. Isto é para alguém que encontrou a cura. Alguém que encontrou a cura para esta situação miserável. E estes podem, então, ao invés de estarem quietos, estejam sempre com as suas petições conhecidas diante de Deus com oração e súplica, com ações de graça. Você tem o que para agradecer? Paulo disse, em tudo dai graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então é uma paz. E eu só posso entender que paz aqui é ao contrário desse estado de ansiedade. São pessoas que não estão em paz. Não estão em paz com Deus, por isso não estão em paz consigo mesma. Não há tranquilidade. Estão sempre nessa intranquilidade, nesta insegurança. Mas este que encontra a cura é dito que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? Os vossos corações. Então, a mente destas pessoas, o entendimento destas pessoas estariam guardados com a paz que só pode vir de Deus. E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o nosso foco, o nosso pensar, realizar, agir, tem que estar centralizado em Cristo. Eu preciso me levantar, preciso trabalhar, preciso cumprir com minhas obrigações, mas a tua atenção principal, o foco principal, tem que ser alinhado em Cristo. As outras coisas acontecerão como acessório. Como acessório. Porém, você tem que ter o foco principal. Amém? Amém. Eu creio que está bom por hoje, porque nós não podemos abranger todo o tema de uma só vez, porque isto vai longe. Se não mudarmos, vamos dizer assim, a nossa linha de ensinarmos durante esses dias, teremos vários cultos falando sobre neurose, falando sobre esta doença mental que tem acometido o mundo inteiro e nós não estamos livres disso. A diferença de nós para eles é que nós temos a cura para isso. Amém? Fiquemos de pé e agradecemos a Deus por tudo. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, diante de Ti estamos mais uma vez Te agradecendo por Tua bondade, compaixão e misericórdia, sabendo nós, ó Deus, que o mundo está caindo aos pedaços, que as pessoas estão enfermas, e a enfermidade não é só no físico, é mais em suas mentes. E assim como os médicos estão, como os consultórios médicos estão lotados, do mesmo jeito estão os consultórios de psicanálise, dos psicólogos e tudo, porque o mundo inteiro está doente, está enfermo, Senhor. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Pai bendito, ajuda cada um de nós a vivermos vidas limpas e santas na Tua presença e que possamos ter a cobertura do sangue de Jesus Cristo para nos livrarmos deste vírus mortal que viria para as pessoas, tão mortal que chega a afastá-las de Deus, e isso não é outra coisa a não ser morte espiritual, porque distancia as pessoas daquilo que é a verdade, daquilo que é a vida, e a vida sabemos que é o próprio Senhor, que é o autor da vida. Obrigado por o Senhor abrir nosso entendimento e oferecer para nós a paz que excede todo conhecimento, todo entendimento, trazendo então salvação para nós, os Teus filhos, a ponto de vivermos vidas, ó Pai, como filhos e filhas Tuas e Teus, vidas sãs, sem nenhuma enfermidade, mesmo que o mundo esteja apodrecendo no físico e na mente. Nós, espiritualmente falando, estamos com saúde, porque o Deus que não adoece, o Deus que é vida,
tem vivificado a nossa célula, tem vivificado em nós e nos dado a vida eterna. E por isso nós nos alegramos com a Tua palavra e nos alegramos com a lei do Senhor de dia e de noite. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos sempre, te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos guarde, vos abençoe e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Tenham todos uma semana de realizações na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus nos guarde, irmãos.